Olá, eu me chamo Gabriel Fanchini, sou professor do Colégio Católico Bento XVI e estou aqui para falar do tema Obediência a Deus, como os anjos obedecem aos mandamentos divinos. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, o primeiro primeiro mandamento que Deus faz ao seu povo é a obediência. Os anjos, eles nos apresentam um modelo perfeito de obediência quando se apresentam a nós como servidores do Senhor sem reservas, ou seja, eles se entregam e obedecem aos comandos divinos sem nenhuma reserva. Mas de que modo os anjos obedecem a Deus e por que essa obediência é diferente da nossa obediência? Existem 4 características que diferenciam a obediência dos anjos a Deus da nossa obediência. A primeira delas é que os anjos só possuem uma única missão, que é cantar o louvor de Deus e serem seus ministros. Essa é a segunda característica. O ministério dos anjos, ou seja, o trabalho deles é exclusivo à obediência dos mandamentos divinos. A terceira característica dos anjos é que eles são perfeitos cumpridores da vontade de Deus. Então, tudo aquilo que Deus deseja, os anjos cumprem. A quarta característica é que os anjos são mensageiros e executores das ordens divinas. Como espíritos puros que não possuem corpo, eles obedecem a Deus sem sofrerem de suas paixões, diferente de nós. Mas por que os anjos eles atuam obedientemente a Deus sem nenhuma reserva? Primeiro, a natureza dos anjos é imaculada, ou seja, por serem espíritos puros, eles não podem sofrer as paixões do mesmo modo que nós sofremos. Eles não são apegados a bens materiais presentes aqui neste mundo. Portanto, por causa dessa natureza, eles conseguem obedecer a Deus sem nenhuma reserva. Segundo ponto do porquê os anjos não têm reservas na obediência a Deus é porque eles têm o conhecimento da absoluta verdade. Desde o início de sua existência, eles têm acesso direto à visão beatífica. Portanto, eles enxergam a Deus face a face desde o início de sua existência. Então, têm acesso à plena verdade. E o terceiro ponto é porque eles não possuem nenhuma dúvida com relação àquilo que eles precisam fazer. Como eles têm acesso à verdade absoluta, eles não têm nenhuma obscuridade na mente deles e nem mesmo alguma dúvida com relação àquilo que eles precisam fazer. Portanto, nós podemos ver que desde a essência da existência dos anjos, eles são perfeitos, obedientes aos mandamentos de Deus. Mas e São Miguel Arcanjo? Onde ele entra neste plano? Primeiro, São Miguel Arcanjo, como nós bem sabemos, possui o lema Quem como Deus, que é reflexo de seu nome, Micael. E ele possui uma missão que reflete a sua perfeita obediência aos mandamentos divinos. 3 são as características de sua missão. A primeira é a liderança na batalha contra Satanás. A segunda é a defesa da igreja e os fiéis da igreja. E a terceira é a condução das almas dos fiéis até o juízo, até o dia do seu julgamento. Mas e na nossa vida? Como nós podemos obedecer de maneira prática, do mesmo modo que os anjos obedecem? De 5 maneiras distintas. A primeira é a oração constante, orar sem cessar. Do mesmo modo que os anjos que no céu, sem cessar, contemplam face a face a Deus. Portanto, estão em uma constante oração. Segunda maneira, leitura e escuta da palavra de Deus. Portanto, todos os dias, peguemos os evangelhos, peguemos as Sagradas Escrituras e façamos uma leitura, por mais breve que seja, e passemos a escutar atentamente. Nos dias que você está numa agitação tremenda,
tente parar, respirar e escute, medite sobre a palavra. Pense naquilo que você ouviu na missa dominical. Nossa, o padre falou sobre isso. Então você começa a pensar, porque é assim que nós escutamos, quando nós usamos a nossa memória e passamos a ouvir não só com os ouvidos, mas com o coração, e passamos a praticar a palavra. O terceiro ponto é que nós devemos praticar a virtude da humildade, reconhecendo que nós não somos nada, do mesmo modo que os anjos, eles não fazem nada e nem criam nada a partir de si mesmos, mas somente a partir daquilo que Deus comanda. O quarto ponto é que nós devemos rezar aos anjos pedindo a sua intercessão, principalmente a São Miguel. Então façamos diariamente a oração a São Miguel Arcanjo, para que nós possamos obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, em toda a sua vontade. E o quinto ponto é que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, obedeçamos aos mandamentos, tanto os mandamentos da lei de Deus, quanto os mandamentos da lei da igreja. Então, além de obedecer pai e mãe, além de participar de domingos e dias santos de guarda, nós devemos também dar o dízimo, nos confessarmos, ajudar a igreja em todas as suas necessidades, seja com o dízimo já mencionado ou com um voluntariado. Portanto, façamos como os anjos, que se entregam totalmente e integralmente. Eles não possuem reservas. E a sua obediência é reflexo da sua natureza. Eles estão ligados a Deus. Por isso obedecem a Deus sem nenhuma reserva. Façamos como os anjos. Sigamos o seu modelo. E pratiquemos desses 5 modos que eu apresentei a vocês. A obediência aos mandamentos divinos. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com todos aqueles que necessitam ouvir essa palavra de como obedecer melhor aos mandamentos divinos. Salve Maria!